Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Araújo, sou graduada no Bacharelado Interdisciplinar em Artes pela UFBA e hoje sou graduanda da licenciatura em Teatro, também pela UFBA, e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID Subprojeto Artes Teatro, na UFBA em 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço que aqui estou tendo e parabenizar o evento e a produção por se dedicar e resistir nesse momento de crise sanitária e política produzindo esse evento. Bom, o meu resumo submetido ao evento tem o título A Interdisciplinaridade e o Ensino de Teatro no PIBID Relato de Experiência. Esse texto foi escrito por mim em parceria com Aldeir César Costa, que está fazendo um trabalho em dupla comigo no PIBID e orientado pela professora doutora Cristiane Barreto, atual coordenadora da Escola de Teatro na UFBA. O trabalho que hoje fazemos é na Escola Municipal Alfredo Amorim, localizado no bairro da Ribeira, em Salvador. Trabalhamos em dupla com as turmas do Fundamental 2. Primeiro ficamos com as turmas do nono ano, que foi inclusive quando escrevemos esse resumo, e posteriormente, devido às questões da pandemia, essa turma passou a ser primeiro ano e saíram da escola. E nós então pegamos as turmas do sexto ano, que até julho ela vai ser considerada quinto ano, porque eles farão praticamente 2 anos em um, devido à falta de aulas em 2020. Ou seja, os conteúdos a serem abordados até julho são conteúdos de quinto ano e só em agosto serão conteúdos de sexto ano. Então, entrando no PIBID, nós tínhamos alguns tópicos a serem discutidos e levados em consideração para começar as atividades nas escolas e para planejarmos o nosso plano pedagógico. A primeira coisa era, óbvio, o contexto pandêmico. Acredito eu que tenha sido uma interrogação para muitos professores e também alunos de como nós iríamos dar conta de seguir o processo educacional e de forma a continuarmos nos protegendo, lidar com as problemáticas que poderiam vir surgir no sentido psicológico e financeiro, e ao mesmo tempo adaptar o ensino-aprendizagem ao remoto, levando ainda em consideração o fato de muitos alunos e também, em menor escala, professores, não terem a possibilidade de acesso a esse ensino, por não ter computador, condições em casa, internet, enfim. E aí, até para a gente, dentro do PIBID, se organizar nessa questão remota, nós temos reuniões semanais com o supervisor Nathan Duarte, que é o professor da escola, e aí, mensalmente, ao final do mês, temos reuniões com a nossa coordenadora, Cristiane Barreto. Outra coisa que viríamos a levar em conta era as aulas na TV, que foi uma alternativa encontrada para que os alunos não ficassem totalmente sem aulas. Porém, essas aulas na TV, elas são de artes, elas não são especificamente de teatro. E aí já surge um certo problema para a gente resolver, né? Que seria conectar o conteúdo da TV com a nossa proposta de plano pedagógico e metodologia. E que proposta metodológica seria essa? São as nossas áreas de interesse em pesquisa. No meu caso, eu ainda não tenho um tema específico, mas o meu interesse de pesquisa diz respeito a esse corpo em cena. Eu também sou estudante do curso profissionalizante em dança na FUNSEB, na Fundação Cultural do Estado da Bahia, e eu procuro investigar a interseção desse corpo dançante e do corpo teatral. E no caso de Aldeir, que é minha dupla, a área de interesse é a dramaturgia. Então, esse se constitui como mais um tópico que viria a agregar à proposta pedagógica da gente. Além desses, nós fizemos um estudo da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular de Artes, para o Fundamental 2, onde ele fala
Abre aspas. Ainda que na BNCC as linguagens artísticas das artes visuais, da dança, da música e do teatro sejam consideradas em suas especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque. Assim, é importante que o componente curricular arte leve em conta o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance. Ou seja, ele fala para a gente incluir essas linguagens como um todo nas aulas. E mais à frente ele continua: cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC expressam um arranjo possível. Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos, ou seja, ele fala que essa junção das linguagens ela também não é obrigatória. Certo. A partir desses tópicos centrais, nós teríamos que encontrar uma proposta metodológica de plano pedagógico que unisse esses tópicos e ainda assim fosse didático e trouxesse resultado positivo. Então, como resultado dessa nossa pesquisa, nós encontramos a interdisciplinaridade. E como eu já falei antes, eu sou formada no bacharelado interdisciplinar em artes e no curso tive a experiência de lecionar aulas de artes e já procurava fazer esse trabalho interdisciplinar, que inclusive é uma característica muito forte do teatro. No próprio curso, por exemplo, nós temos a matéria de artes visuais. Para se desenvolver um espetáculo, precisa de uma preparação de corpo do ator. A gente tem a cenografia, a música, a iluminação, enfim. As artes cênicas são interdisciplinares. E no PIBID nós temos algumas indicações de referenciais teóricos e cada um busca sua leitura individual. No meu caso, eu hoje me baseio em alguns livros já conhecidos, que são Pedagogia do Teatro, Provocações e Dialogismos, Improvisação para o Teatro e Jogos para Atores e Não Atores. Meu objetivo é exatamente fazer esse relato de como chegamos à interdisciplinaridade e os resultados desse trabalho. E para entender os resultados, eu tenho que explicar como nós estamos trabalhando e aplicando essa proposta. Nós desenvolvemos toda semana um planejamento semanal de aula que corresponde às aulas de arte que os alunos teriam no presencial. Então, eles buscam esse material na escola e devolvem uma semana depois. Esse planejamento é dividido em 3 tempos. O primeiro tempo é a aula na TV, o segundo e o terceiro são as 2 aulas de artes que os alunos têm normalmente, que a gente divide uma para o aluno estudar o conteúdo e a outra para ele fazer a atividade. Então, esse planejamento ele tem conteúdo, objetivo, metodologia, forma de avaliação, a sistematização detalhada e em anexos tem o material para ser estudado, que geralmente são vídeos e ou textos, e vale constar que às vezes nós temos um pouco de dificuldade em encontrar material que seja interessante e apropriado, né, a linguagem apropriada para a idade deles. E fechando o nosso planejamento, tem a proposta de atividade, que também deve seguir uma série de cuidados, porque, por exemplo, a escola ela não imprime preto e branco, ela não imprime colorido, ela só imprime preto e branco. Nem sempre esses alunos eles têm o material em casa para fazer atividade. Tudo tem que ser muito explicado e detalhado, porque eles não vão ter o professor para tirar dúvida. Enfim, atualmente, né, até julho, nós estamos trabalhando instalação e performance com a linguagem adaptada à turma, obviamente, e sempre linkando com os conteúdos da aula na TV. Quando esse plano ele fica pronto, nós encaminhamos para o nosso supervisor e ele vai fazer algumas observações necessárias, porque às vezes nós propomos coisas que não funcionam na prática ou que não vai fazer muito sentido para o aluno e, enfim, ele nos orienta como
desenvolver um plano sem pontas soltas e passando a experiência dele para a gente mesmo. Essa nossa investigação, ela ainda está em andamento, até pela questão dos resultados, como a própria escola e os alunos ainda estão se adaptando a esse novo momento. Às vezes os alunos não conseguem pegar a atividade ou não devolvem a atividade. E aí nós do PIBID ficamos sem a devolutiva dessas atividades, não podendo até analisar o processo de aprendizado. Mas o que posso dizer como resultado pessoal é que estamos sim conseguindo desenvolver um trabalho muito interessante. Cada vez mais eu me sinto segura em desenvolver os planos e eu só tenho que agradecer a existência do PIBID e agradecer aos professores que persistiram para que ele continuasse existindo, porque realmente ele é de extrema importância para qualquer docente em formação e lidar com pessoas diferentes, os próprios colegas bolsistas, os professores com mais experiência que a gente, está sendo uma vivência engrandecedora, mesmo nesse contexto pandêmico, que até nossos orientadores às vezes ficam um pouco desorientados, mas tudo é um processo de aprendizado e a gente nunca para de aprender. Faz parte do ciclo da vida. E é isso, esse é o meu relato de experiência no PIBID em 2021. Gratidão a esse espaço disponibilizado e bom congresso a todos!